Apex 4 ou Vader 4 Pro? Um controle focado no competitivo ou um controle focado em imersão? Qual desses dois aqui vale mais a pena o seu investimento? Já quero aproveitar o início desse vídeo para agradecer ao Octoshop por ter me enviado esses dois controles. Graças ao Octoshop, esse vídeo está sendo possível. E na Octoshop você não encontra apenas esse modelo padrão, assim como você também encontra o Vader 4 Pro versão Assassin's Creed, quanto também o Apex 4 versão Assassin's Creed e Black Myth Wukong. E também tem a opção de comprar o do Evangelion, porém acabou o estoque. Infelizmente, eu queria esse. Quem sabe um dia. Mas se você tá achando que na Octoshop vende só coisas da Flydigi, você tá muito enganado. Beleza que as coisas da Flydigi têm 1 ano de garantia, porque a Octoshop é a revendedora oficial da Flydigi aqui no Brasil. Porém, na Octoshop você também encontra câmeras, lente, placa de vídeo, controles de outras marcas como 8-Bit Duo e GameSir. Link aqui na descrição, tanto dos dois controles, quanto também o da página inicial da Octoshop, para você ir lá e dar uma navegada na loja e ver o que você acha mais interessante comprar. Lembrando que se você comprar pelo meu link, você vai estar ajudando o canal e também vai estar me ajudando a trazer mais conteúdos, porque sim, é link de afiliado, porque se você comprar por esse link, eu ganho uma comissão, então por conta disso você acaba me ajudando muito. Você não tem noção do quanto que você me ajuda com isso. Sem mais enrolação, vamos lá para a disputa desses dois monstros, Apex 4 e Vader 4 Pro. A construção desses dois controles são uma construção basicamente toda em plástico, exceto pela do Apex 4 que tem aqui o grip emborrachado, o que pra mim é um problema, porque junta mais sujeira e é um tanto quanto mais chato de limpar do que o grip do Vader 4 Pro, que você pode ver que é no mesmo material da carcaça, porém mais poroso, e esse grip aqui eu achei mais interessante do que o emborrachado, porque o emborrachado normalmente tem aquele problema de ficar meio gorduroso com o tempo e eu não acho interessante isso. Mas na questão construção, durabilidade do controle e tudo mais, acredito que os dois tenham basicamente a mesma qualidade. Isso mesmo, o Apex 4 tendo aqui a faceplate removível, tendo um plástico diferente, que é um plástico transparente, acredito que não seja o mesmo material, o mesmo plástico que tem aqui na traseira, ou até mesmo na construção do Vader 4 Pro. Porém, ainda assim, por conta do grip e tudo mais, eu ainda prefiro o do Vader 4 Pro. Só que, como aqui o tópico é mais a questão da construção, os dois têm uma construção muito robusta, então ponto para os dois, não vou dar um ponto específico para um só, apesar de eu não gostar do grip emborrachado do Apex 4, isso não muda o fato da construção dos dois ser uma construção bem robusta, bem interessante, com material de alta qualidade. Indo para ergonomia, os dois têm basicamente a mesma ergonomia, tem a mesma pegada, do mesmo jeito que você segura um, você vai segurar o outro, até mesmo aqui a questão dos botões traseiros que alteram um pouco na ergonomia, esses botões macro, esses botões extras, e acaba que a ergonomia dos dois é literalmente a mesma. Basicamente e literalmente a mesma coisa, então novamente, ponto para os dois, nem tem muito o que falar, os dois são muito confortáveis de jogar por tempos e tempos, você pode passar horas com eles na mão que você não vai sentir nenhum incômodo, como eu disse, empate novamente, um ponto para cada um no quesito ergonomia também. Indo para a questão estética, aqui temos uma questão muito específica, muito pessoal, tem gente que vai preferir a estética do Apex 4 pelo fato dele ter LED, pelo fato dele ter telinha e tudo mais. Tem gente que já vai preferir a do Vader 4 Pro pelo fato dele ser mais sóbrio, mais tranquilo, um controle um pouco mais padrão, mais normal. É difícil de eu falar porque eu acho os dois muito bonitos, principalmente eles ligados, deixa eu ligar eles aqui. Eles ligados ficam muito bonitos. O Apex 4 tem mais LEDs, né? Tem aqui a plaquinha que você pode colocar o que você quiser, tem os LEDzinhos ali embaixo e é claro também tem a telinha. Como ele não tá conectado no computador, então por isso que não tá aparecendo aqui o GIF. E o Vader 4 Pro só tem essa faixa de LED aqui, porém ele é mais sóbrio, ele tem uma cor preta muito bonita que combina bastante com esses tons de cinza, tanto dos botões quanto aqui dessa argola aqui que faz a alteração da densidade do analógico, também aqui o Vader 4 Pro escrito aqui embaixo, tudo isso fica muito bacana nele, fica muito bonito, a logo da Flydigi aqui também fica muito bacana, e essa fita de LED é meio que pouca coisa, porém é um detalhe que agrega mais na estética dele, você pode deixar apagado, que também não é um problema, ele continua bonito do mesmo jeito, porém o LED aceso, principalmente ele nesse modo Rainbow, que fica trocando as cores, eu acho que fica bem mais bonito. O Apex 4 aqui mais de perto, tem aqui os LED aqui embaixo, tanto de um lado quanto do outro, tem aqui a plaquinha para você escrever o que você bem entender, vem umas plaquinhas extra para você poder escrever, e como eu disse, a telinha que você consegue colocar o GIF de acordo com o tamanho e também com a quantidade de frames que o controle aceita, não lembro de cor quanto que é, mas tem aí as especificações, e bom,
Basicamente ele é todo branco, ele tem uns detalhes em cinza um pouco mais escuro do que o controle e a faceplate transparente, assim como essa chapa aqui meio que espelhada, metálica e tudo mais. Porém, ainda assim, entretanto, todavia, eu acho o Vader 4 Pro mais bonito do que o Apex 4. Questão de gosto, né? Cada um vai ter um gosto e, pra mim, a estética do Vader 4 Pro é mais bonita do que a Apex 4. E uma coisa que eu quero que vocês já deixem aí nos comentários, esteticamente, qual dos dois que você acha que merecia esse ponto? O Vader 4 Pro ou o Apex 4? Mas como eu disse, na minha opinião, ponto para o Vader 4 Pro. Agora indo para os botões, os dois têm o D-pad com 8 direções com botão tátil, não é switch mecânico, mas é um botão tátil. O Apex 4 tem aqui os dois botõezinhos embaixo, assim como o Vader 4 Pro também tem os dois botões embaixo, tanto o botão de função quanto o botão de home. O botão Start Select do Vader 4 Pro é um pouco mais para baixo do que o do Apex 4, ele é um pouquinho mais para cima aqui na carcaça do controle. Já os botões de ação, temos aqui o padrão Microsoft, X, Y, A e B, assim como o layout dele também é padrão Microsoft, analógico assimétrico, com os botões aqui de ação equivalente aos botões do Xbox. Já o Vader 4 Pro, além de ter os botões X, Y, A e B e o layout igual o do Apex 4, ele vem aqui com mais dois botões extras, o C e o Z, que são botões de membrana, só que é uma membrana bem tátil, silenciosa na medida do possível e muito gostosinho de apertar esses botões. Uso com frequência? Não. Porém, tem alguns jogos que eu gosto de deixar eles ativos, principalmente quando tem aqui o botão R3 e L3, então eu acabo colocando aqui que para mim fica mais fácil de acionar eles aqui do que aqui. Já aqui na parte de trás ele tem o M1, M2, M3 e M4, que são botões também de membrana, só que bem táteis, são silenciosos, não são barulhentos e além disso são bem gostosos de apertar. Ponto positivo para a localização dos botões, não é uma localização que incomoda na hora do jogo, não fico apertando ele sem querer, pelo menos na minha opinião, no meu jogo, do jeito que eu uso o controle, eu não tenho problema com esse layout aqui de botões traseiro. Assim como o do Apex 4, que tem exatamente os mesmos botões, do M1 ao M4, e também na mesma localização. Porém, na questão do ponto aqui, eu vou com certeza dar esse ponto pro Vader 4 Pro, pelo simples fato de ter dois botões a mais aqui, que é uma coisa que ajuda bastante dependendo do jogo que você joga. E esses dois botões a mais que tem, não são botões que vai te incomodar na hora do jogo, não são botões que você vai ficar apertando sem querer. Então, ponto muito positivo na questão de botões para o Vader 4 Pro, até porque do resto, eles são basicamente a mesma coisa. Todos os botões aqui de ação são com switch mecânico, são muito bons. Tem esse tipo de material que é um plástico e depois coberto com uma resina transparente, que deixa ele com uma durabilidade muito grande. Os dois têm um switch muito gostosinho de apertar, com barulho baixo, não um barulho muito alto. Ambos não encostam na carcaça e tudo mais. Então, por conta desses botõezinhos a mais aqui, que é a única coisa que tem de diferença, ponto para o Vader 4 Pro. Indo agora para os botões de ombro, tanto LB, RB, RT e LT, que seriam os botões aqui da frente e gatilhos. Aqui, os botões da frente, eu não tenho muito o que falar, os dois são iguais, os dois são bem táteis, são bem responsíveis, começa a responder ali logo no início do pressionamento, então isso para mim é muito bom, ele tem uma resposta muito rápida, só que nos gatilhos, aqui a gente tem uma disputa interessante. Vou falar primeiro do gatilho do Apex 4. Ele é um gatilho que tem uma construção interessante, muito bonita, tem esse plástico translúcido aqui azul. Ele no seu modo linear, ele tem uma descida suave, não encosta em lugar nenhum, ele chega até quase aqui na carcaça e ele não passar da carcaça é uma coisa muito boa, para mim é um ponto positivo muito grande. E é claro, o diferencial desses gatilhos aqui, que basicamente são as suas funções, seja a função corrida, que você vai ter uma certa resistência para você apertar ele, como se você estivesse apertando um acelerador. Também o seu modo sniper, que é aquele modo que ele vai dar uma segurada no seu dedo e depois ele vai e tem o clique, né? Tem o disparo, que é um módulo bem bacana, dependendo do tipo de jogo que você joga, vai ser bem interessante de você jogar com ele. Também temos aqui o modo recoil, que para mim é um dos modos mais interessantes, que ele dá literalmente esse leve recoil. Tem como você alterar isso daqui para deixar ele mais forte pelo programa. Eu não vi muita necessidade de colocar ele mais forte, então eu acho interessante ele do jeito que tá. Muito interessante isso daqui, dependendo do tipo de jogo que você vai jogar, um jogo de tiro que você tá com uma metralhadora e tudo mais, isso daqui dá uma imersão bem interessante. Assim como também tem aqui o Tiger Lock, que seria a trava dele, né? Vou deixar aqui no máximo. E aqui, ó, ele já trava aqui. É como se funcionasse como um clique de botão. É interessante?
Só que mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui. E por fim, mas não menos importante, tem o modo vibração, que como não está em nenhum jogo, ele não vai estar funcionando, mas quando tiver no jogo, por exemplo, de corrida, quando você frear o carro, ele vai vibrar. Na hora que você está acelerando e faz uma curva um pouco mais fechada, que o seu carro dá uma derrapada, além dos motores de vibração aqui da empunhadura, o gatilho também vai vibrar. É interessante? Porém eu não uso tanto esse. Normalmente ou eu deixo no seu modo normal, ou se o jogo for compatível, eu deixo no seu modo adaptativo, que aí o próprio programa junto com o jogo vai configurar as ações dos seus gatilhos. Já o Vader 4 Pro, ele é um controle Pro, então ele é feito para você jogar profissionalmente, digamos assim. Então os gatilhos dele não tem muita firula, ou ele fica linear, ou você pode acionar essas duas travinhas aqui, ou no caso uma só, se caso você quiser, você aciona a que você bem entender, e ele se tornará um botão de clique, ou seja, vai trocar aqui dentro o modo linear, que seria com o Hall Effect, e vai entrar um switch mecânico de alta precisão, também de alta velocidade de acionamento, para jogos profissionais ou para jogos que você tem ali a necessidade de ter o clique rápido. Esse controle aqui é excelente. Porém, é claro, se você quer uma imersão, esse controle aqui é bem melhor. E o que eu falei que eu ia falar depois daquele modo que trava aqui o gatilho, no caso seria a mesma coisa do Vader 4 Pro, que trava aqui o gatilho em cima com o botão de clique. Porém, no Vader 4 Pro é bem em cima que ele trava e já faz o acionamento do botão, porque literalmente é um switchzinho aqui, apertou de leve aqui, já tá acionando o botão. Já o Apex 4 tem ali que apertar um pouco mais, então demora um pouco mais para fazer o acionamento do botão. Opa, pera aí, desculpa atrapalhar, é porque eu esqueci de falar uma coisa nessa parte. O Vader 4 Pro também tem gatilhos com vibração, não é apenas linear ou clique, ele também tem ali uma vibração, e esses motores de vibração são conjuntos com os da manopla, então vibrou a manopla, vibra o gatilho também. Então aqui vem a questão: se você quer um controle para você jogar profissionalmente, porque você quer performance, Vader 4 Pro. Se você quer imersão no seu jogo, se tipo, pô, você freou o carro, você acelerou o carro, você quer sentir ali no gatilho, se você vai dar um tiro no jogo, você quer sentir no gatilho, coisa do tipo, aí Apex 4. Então aqui é meio que complicado de dar um ponto para um só, até gostaria de dar um ponto literalmente para o Vader 4 Pro, porque eu não costumo usar muito os gatilhos adaptativos, até porque os jogos que eu costumo jogar nem são compatíveis. Então por conta disso, meio que eu vou e configuro ele do jeito que eu quero e depois eu vou e uso. E dependendo do jogo, eu não acho interessante jogar com os gatilhos adaptativos, apesar de ser uma feature muito interessante, principalmente para quem gosta de jogos de campanha, gosta de estar ali imerso nos jogos. Porém, como eu disse, normalmente quando eu jogo eu quero o máximo de precisão, eu quero o máximo de velocidade, e por isso que às vezes eu prefiro mais o gatilho do Vader 4 Pro. Porém aqui não tem como, vou ter que dar um empate novamente, um ponto para cada um, porque cada um tem uma proposta diferente, e os dois cumprem muito bem com a sua proposta. Já na questão compatibilidade, os dois são compatíveis com as mesmas plataformas, funcionam perfeitamente no computador, com o dongle USB, com o cabo ou até mesmo com Bluetooth. Também funciona muito bem com o Nintendo Switch e também com Android e iOS. E eu não sei dizer como é que é o funcionamento dele com iOS, porque eu não tenho iPhone, porém eu tenho um celular Android e eu já joguei com os dois no meu celular, não senti delay nenhum mesmo usando o Bluetooth, então os dois têm um ponto muito positivo aí, porque tem uma resposta rápida no jogo, e os dois também tem aqui essa sapata para você colocar aqui o adaptador para você poder jogar com o celular em cima dele. Então nesse ponto aqui, meu, ponto positivo para os dois ganham ponto aqui, porque nesse quesito eles são literalmente iguais. Agora, por último, mas não menos importante, vamos lá para os analógicos. A Apex 4, ele tem um analógico com Hall Effect de 2 eixos, você pode ver ali que tem o eixo transparente e o eixo azul, então ele tem uma construção muito interessante, alta tecnologia, e você ainda pode tirar a chavinha que tem aqui e vir aqui nesse parafusinho aqui e aumentar ou diminuir a tensão dos analógicos, deixando ele mais pesado ou, logicamente, deixando eles mais leve. Além disso, ele tem aqui no seu stick uma camada de metal e também aqui aquela aureolinha que tem um plástico mais liso, então ele vai ter uma durabilidade maior dos seus analógicos, além de ter um deslize muito suave, muito gostosinho, que é um ponto muito positivo, principalmente o ponto positivo que é o Hall Effect dele. Vindo aqui para o
analógico do Vader 4 Pro, ele também é Hall Effect, também tem uma qualidade muito grande e também é imune a drift, obviamente por ser Hall Effect. Aqui no stick também tem essa partezinha em metal que deixa ele com uma durabilidade muito boa, porém ele não tem a auréola com plástico mais liso, no contrário dela ele tem essa auréola de metal. E essa auréola de metal junto com esse stick de metal tem o deslize igual ou até superior ao deslize aqui do plástico com metal. Então nesse ponto ele não tem nada a perder, os dois aqui são muito interessantes nesse ponto, não vou dar um ponto para ele por causa disso ou tirar um ponto dele por causa disso. Já uma outra coisa que tem aqui no Apex 4 e também tem no Vader 4 Pro, que seria o tensionamento dos analógicos. Se você vira aqui essa argolinha aqui em sentido anti-horário, você vai e diminui a pressão do analógico, ele fica mais macio, mais molinho, fica um tanto quanto bambo. Se você coloca aqui no sentido horário, que seria pro lado direito, ele vai e tensiona. Aqui eu não cheguei no máximo ainda, já tá bem tensionado. Pronto, agora tá no máximo aqui e ele fica muito tensionado. Para algumas pessoas isso daqui é interessante, pode ajudar na questão de mira para você ter uma precisão maior. Se você tem ali a mão muito pesada, isso daqui pode te ajudar também. Eu prefiro já deixar no mediano, que para mim já tá de bom tamanho, assim como do Apex 4, que eu também sempre deixo no mediano. Para mim não tem por que eu apertar mais ou diminuir o tensionamento dos analógicos. E como vocês podem ver aí, a imprecisão do Apex 4 fica em torno de 8.6 do seu lado esquerdo e 7.7 do seu lado direito. É uma imprecisão alta? Sim, porém não é uma imprecisão que vai te atrapalhar nos seus jogos, ainda mais porque a proposta do Apex 4 seria para jogos de campanha, jogos que não são competitivos. Tanto é que por isso que ele tem uma precisão maior para cima, para baixo, para esquerda e para direita. A imprecisão do Vader 4 Pro fica aí em 0.1, ou seja, extremamente baixa. Muito preciso, até porque a proposta dele é essa. Um controle mais competitivo, que tenha uma resposta mais rápida e que seja mais preciso. Porém, no programa tem como você configurar isso, porque você pode deixar ela com imprecisão menor, que seria o seu modo de pad, que ele tem uma precisão maior para cima, para baixo, para esquerda e para direita. E com isso ele vai ficar com uma média de 14.1 de imprecisão do seu lado esquerdo e 14.0 do seu lado direito. Ou seja, literalmente ele vai dar mais foco para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Mas isso você pode fazer a configuração no seu aplicativo da FlyDigi. Coisa que no Apex 4 não vai ter. É só a configuração que vem de fábrica, a imprecisão que vem de fábrica e já era. Talvez você consiga melhorar um pouco mais a imprecisão dele com software, com atualização de firmware ou até mesmo com recalibragem. Coisa que eu ainda não fiz no meu Apex 4, porque sempre gosto de testar os controles da forma com que vem de fábrica, exceto por um ponto ou outro, tipo essa configuração que tinha no Vader 4 Pro, eu preferi já ir lá e configurar ele e deixar ele circular e não retangular. Tivemos aqui uma vitória bem grande pro Vader 4 Pro, mas isso não significa que o Apex 4 seja pior do que ele, ou seja muito pior do que ele. Cada um tem a sua especificidade. Um é mais para imersão e o outro é mais pro competitivo. Então, por ser mais para competitivo, sim, ele tem umas coisas mais interessantes do que um controle que é mais para você jogar jogos casuais ou jogos de histórias. O jogo casual que eu tô falando não necessariamente é por conta da dificuldade, mas sim um jogo que você tá jogando ali pela história, pela jogabilidade, coisa do tipo, e não necessariamente pela competição. Então não fique encanado com esse negócio de o Vader 4 Pro ganhou, então eu vou escolher ele. Não, se você gostou mais do Apex 4, ele é um excelente controle também. Ele tem um pouquinho mais ali de imprecisão nos analógicos, porém ele tem um gatilho adaptativo, da mesma forma que se você gostou do Vader 4 Pro, é uma excelente escolha também, independente da pontuação desse vídeo aqui, os dois são excelentes escolhas, tanto para um público quanto para o outro ou vice-versa. Mas como eu já tinha dito lá no começo, link na descrição caso você queira comprar um desses dois, e se por acaso você tá aqui no vídeo só para apoiar o canal, para me apoiar e não quer comprar um desses controles e quer ainda assim ajudar o canal, link do LivePix também aí na descrição, ou você também pode ajudar o canal gratuitamente, dando o seu like, comentando o que você achou desse vídeo, se inscrevendo aqui no canal e assistindo um desses outros dois vídeos, porque se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar de um desses dois vídeos aqui também. Vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo e eu fui!